Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, tanto na Rádio Paulo Freire, AM 820 do Recife, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, como também nos agregadores de podcast e no YouTube. Muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito. Vamos pro auge! Fazer predições com base em um grande volume de dados, diagnosticar doenças a partir de informações genéticas, históricos médicos e exames, encontrar o suspeito de um crime com reconhecimento facial, raciocinar dentro de um cenário de incertezas, realizar análises financeiras e avaliar os riscos de uma empresa a partir de consultas de megadados. Todas essas tarefas antes feitas por nós, humanos, já podem ser executadas com inteligência artificial. Mas afinal, como definir essa tecnologia que está mudando o nosso mundo e promete transformar mais ainda nossa sociedade? Essa pergunta eu vou fazer ao meu amigo Breno Carvalho, mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Fluminense, doutorando em Ciência da Computação com ênfase em Inteligência Artificial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um dos sócios da startup Simula Enf, uma plataforma digital de treinamentos em saúde. E seja muito bem-vindo, meu amigo Breno, ao Papo no Auge. Satisfação grande poder falar com você mais uma vez. Nós que nos conhecemos na Campus Party 13 em São Paulo, no fim do ano passado, em 2021. À época, você buscava validar a Simula Enf, né, a sua startup. E por falar nisso, meu amigo, como é que anda a Simula Enf? O que viria a ser essa ideia de negócio? E mais uma vez, bem-vindo ao nosso podcast. Opa, Saulo, valeu, muito obrigado pelo convite. E também por a gente estar mantendo essa conexão desde a Campus Party até aqui. Eu acho isso super, super legal. Valeu, pessoal, por estar recebendo aqui a gente no conforto de suas casas, eu espero, ou academias, o que for. Então, lá na Campus Party a gente estava validando a ideia, o modelo de negócio. Hoje a gente já tem um protótipo conceitual que a gente está validando com escolas de enfermagem e acabei de voltar de Gramado, que a gente estava apresentando esse protótipo em Gramado para parceiros investidores. E aí, só para dar um contexto para a galera, a Simula Enf é uma empresa que está de uma plataforma de treinamento digital para a área de enfermagem. Então, basicamente, o enfermeiro ou outro técnico ou outro profissional da saúde coloca o óculos, se vê dentro de um hospital e vai recebendo treinamentos o mais realistas possíveis. E qual é a vantagem disso? Basicamente, o reforço emocional. Você conseguir treinar habilidades interpessoais ou até mesmo técnicas que muitas vezes os profissionais saem da formação sem ter, porque e só aprendem no dia a dia, quando estão face a face com o paciente de verdade. Enfim, então está caminhando bem rápido, tanto que a gente está falando num sábado à noite. Então, está indo. Que bom, meu amigo, que bom que ela está andando, né? Vida longeva, a Simula Enf. Ô Breno, por muito tempo se pensou que a inteligência artificial era um mito, um produto de ficção científica que nunca se tornaria realidade. O que não é verdade. Para a gente pavimentar esse conhecimento, o que é que viria a ser inteligência artificial e por que ela é tão comentada? Tem uma versão curta e a versão mais longa. Eu vou tentar fazer um mix dos dois para não ficar longo demais. Mas artificial, que vem do mesmo lugar, de artefato, de arte. É tudo aquilo que é uma obra do espírito humano. E eu vejo como uma obra de qualquer ser senciente. Então, tudo que não é um processo natural, que não vejo um processo natural, por exemplo, uma pedra, que vem de anos e de milênios de desenvolvimento natural, tudo que é desenvolvido por uma civilização inteligente é um artefato. São artefatos. Então, inteligência artefato. É um artefato que carrega em si uma inteligência. E aí a gente entra na parte difícil do termo, que é inteligência. Conceituar a inteligência, tipo, tem toda uma área da filosofia. A filosofia se preocupa bastante com isso. Só que, olhando assim, a gente pode tentar ter uma visão meio que de engenheiro, que é
ou de cientista, que é cortar por partes e tentar analisar essas partes. E no caso de um conceito como inteligência, a gente tem que cortar em conceitos, em subconceitos. A gente pode, ou aspectos. A gente pode ver como inteligência como um comportamento ou inteligência como um mecanismo. Quando a gente olha do ponto de vista científico, em que a gente consegue quebrar coisas por partes e analisar. Então, quando a gente fala de comportamento, de um artefato que tem um comportamento inteligente, a gente quer dizer de um artefato que mimetiza, que reproduz comportamentos que antes a gente atribuía a seres inteligentes, como, por exemplo, jogar xadrez. Então, inteligência artificial, por exemplo, foi o que fez a gente ganhar lá, a IBM ganhar lá do Kasparov, o campeão de xadrez da época, num torneio de xadrez. E o outro aspecto que a gente pode olhar, além de comportamental, é funcional. É tentar criar um mecanismo que funcione de forma similar a outros mecanismos que a gente entende como inteligência. Ou seja, a gente imagina que o cérebro de tal animal é inteligente, esse animal pode ser ser humano. Então vamos tentar copiar o funcionamento desse animal, dessa criatura, e tentar ver se ele vira algo inteligente. É interessante que nem sempre essa abordagem funciona, porque nós podemos olhar os pássaros e falar, eu como ser humano quero voar, vou copiar os pássaros. Não é exatamente isso que a gente faz, a gente fez um avião. Então a gente sabe que tem asas, então tem algumas coisas similares, mas a gente tem um motor. E é uma estrutura de metal que aparentemente contradiz as leis da física, mas na verdade, puxo, mostra que funciona muito bem. Então, de um ponto de vista de engenharia, a gente tenta olhar para a natureza e a gente tenta, atualmente, o que a gente vê é tentar reproduzir um comportamento. Interessante, Breno, as respostas que você traz aqui para o nosso debate, né? E com o avanço da inteligência artificial em nosso dia a dia, surgem também outros dois termos, Machine Learning e Deep Learning. Qual é o conceito desses termos e quais as diferenças e similitudes em relação à inteligência artificial? Beleza. Como a gente viu, tipo, inteligência artificial é algo muito amplo. A gente está falando de comportamentos inteligentes ou então de funcionamentos que mimicam, que tentam aproximar funcionamentos de estruturas que a gente entende como inteligente. Então, machine learning seria uma sub-área disso. Que nem quando a gente fez o programa, o sistema que ganhou o Kasparov, a IBM, porque eu ainda não estava lá quando isso foi feito, não foi machine learning, que é uma trend word, uma palavra da moda hoje em dia. Foi basicamente um sistema de indexação super eficiente e muito bem feito para a época. Então, inteligência artificial abrange os termos machine learning, deep learning, quanto abrange essas outras formas de se criar mecanismos inteligentes, de criar sistemas especialistas, onde sistemas especialistas são pegar algoritmos e construtos computacionais e tentar resolver um problema específico. Então, machine learning, basicamente, é um termo bem guarda-chuva para uma técnica de otimização, em que nós temos uma rede neural, e aí eu vou ter que explicar o que é isso, e nós temos um loop de feedback fechado. E, basicamente, essa rede neural... Eu acho que são muitos conceitos de uma vez, então eu vou quebrar por partes. Machine learning vem de a máquina aprender. Então, a máquina aprender é um paradigma de programação totalmente diferente do que a gente tinha anteriormente. Anteriormente, a gente pegava, nós temos um objetivo final, nós temos um conjunto de entradas e eu, ser humano, vou programar como a máquina vai chegar até esse resultado. Hoje, o que a gente faz? A gente mudou a ordem desse sistema funcional. A gente pegou, nós temos um conjunto de dados de entrada, um conjunto de dados final, e agora o que a gente quer é que o computador cuspa o programa que vai partir de entradas e chegar nas saídas. E, basicamente, essa ideia de machine learning. E isso foi materializado através de redes neurais. Primeiro a gente começou... Parece coisa de outro mundo, parece que a gente está pegando um pedaço do cérebro, mas na verdade é um modelo matemático relativamente simples, em que você vai ter pequenos neurônios, que são pequenas unidades funcionais, e essas funções são muito simples, são
ou funções não, lineares não pode, sigmoides ou degrau, e que você vai compondo isso em camadas. Você pode, inclusive, fazer uma rede neural com uma única camada, que vai ter um funcionamento muito limitado, mas é possível. Deep Learning é justamente seria uma, entre aspas, evolução de Machine Learning, onde nós desenvolvemos técnicas em que nós conseguimos fazer redes neurais muito mais profundas do que anteriormente a gente conseguia. Por que hoje a gente consegue fazer isso e antigamente a gente não conseguia? Só porque nossos computadores estão mais fodásticos? Sim, em parte, mas também porque nós desenvolvemos truques e mecanismos para contornar certos problemas que nós tínhamos. Um dos problemas que nós tínhamos é nesse fluxo de aprendizado que você tem as entradas, a rede tenta prever a saída, aí ela errou e ela tem que voltar e ir se corrigindo até ela conseguir acertar as saídas para as entradas que você deu. Nós temos esse feedback loop fechadinho. Só que conforme a gente vai aprofundando essa rede, as flutuações dos pesos podem ser ou muito altas ou elas serem negligíveis. Então, é como se o conhecimento ele não conseguisse se propagar até o final. Na verdade, os estímulos os estímulos de erro não se propagam ao longo da rede como deveriam, porque eles vão sendo minimizados ou eles ficam muito ruidosos. Então, nós fomos desenvolvendo técnicas para controlar, para otimizar como esse ruído vai ser, esse estímulo de erro vai sendo propagado. Algumas dessas técnicas incluem você simplesmente fazer uma pontezinha em que você objetivamente faz com que o estímulo do erro pule algumas camadas. Então, você copia o estímulo que seria de uma camada superior para uma camada anterior. Às vezes, você faz o dropout, que é você desativar certos neurônios enquanto você está em uma etapa do loop de aprendizado. Então, foi tanto um aspecto de engenharia de hardware que nos fez chegar até ter o deep learning, quanto engenharia de software, de entendendo como esses modelos vão se desenvolvendo. Então, foram várias equipes de pesquisa espalhadas ao redor do mundo em um grande esforço para trazer a humanidade para onde a gente está hoje. Meu amigo, conteúdo denso, né? E tão bem explicado por você, né? Gratidão por trazer essas explicações aqui pra gente. Obrigado de verdade, Breno. Com o advento da inteligência artificial e com o avanço das tecnologias que lhe dão plataforma, muito se fala na substituição dos seres humanos pelas máquinas. É um tema que a mim é muito caro, eu gosto muito de falar sobre isso. A gente tem visto uma gama enorme de funções outrora exercidas por pessoas sendo desempenhadas agora por robôs. Por exemplo, o filósofo e historiador israelense Yuval Noah Harari, autor de Sapiens e Homo Deus, em novembro de 2019, em conferências no Brasil, alertou, né? Serão criados algoritmos que entendem você melhor do que você mesmo se entende. Eles vão prever nossos sentimentos e decisões e, portanto, conseguirão manipular nossos desejos e até decidir por nós. Podemos criar o céu e o inferno com inteligência artificial, palavras do Yuval. A minha pergunta é, Breno, em que medida as máquinas são um risco e ou um benefício às pessoas? Cara, perfeito. Só tem duas grandes perguntas, que é justamente a obsolescência do ser humano em termos de mercado de trabalho e a manipulação algorítmica que você citou, de as máquinas se tornarem tão personalizáveis, customizáveis, que elas começam a moldar o nosso comportamento. Eu vou tratar cada questão um pouquinho separadamente depois, fazer um link que eu acho que é interessante fazer. Na questão da obsolescência, a gente pode tentar usar alguns padrões históricos da espécie para prever o que seria o comportamento futuro. Se a gente olhar, por exemplo, para tabelas de RH ou de fluxo de caixa, antigamente as pessoas achavam que você usar o Excel, que você implementar o Excel na sua empresa, seria estar descartando vários profissionais. E hoje é o comum, tipo, não ter um Excel ou o Google Sheets é absurdo. Ninguém vai pegar e fazer as continhas na mão e se errar, passar lick paper, que era como era feito antigamente. Então essas pessoas, elas foram recicladas de alguma forma. Nunca é um processo 100%
tranquilo. Que nem na Revolução Industrial houve sim um desemprego e depois um reaproveitamento. As pessoas tiveram que ser recicladas. O problema não é a tecnologia substituir o ser humano. O problema é o ser humano excluir outro ser humano. É não termos políticas públicas de políticas públicas de reintegração dessas pessoas na sociedade. E uma reflexão que eu acho que é muito importante fazer é, digamos que a gente chegue no ponto em que todo o trabalho de subsistência, ou seja, tudo que a gente precisa para manter nossa existência física, seja feito por máquinas. Por que a gente não pode, então, rever o que a gente chama de emprego? Porque trabalho. Porque a gente trabalha muitas vezes para se manter e para manter outros aspectos da nossa vida. Mas se as máquinas já fazem isso, talvez a espécie não precise trabalhar e ela possa se dedicar a outras formas de desenvolvimento, tipo ao que esqueci o nome do cara, mas ao ócio criativo, em que o seu trabalho, o ser humano ele, aparentemente tem a tendência natural de criar coisas e ele faz isso com prazer. Tipo, a arte é algo extremamente natural para o ser humano. A criança ela aprende a desenhar antes de escrever, ela aprende a cantar antes de falar, porque ela aprende melhor com música, com arte. Então, como é um aspecto natural, talvez seja o aspecto que a gente deva se focar mais, talvez seja muito mais a essência do ser humano se focar nessas coisas do que no trabalho de subsistência. Tanto que os filósofos de antigamente, Aristóteles, blá, 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 eles eram as pessoas abastadas da época. E é o pensamento deles que veio. Porque eles tinham tempo para refletir. Então imagina se todo mundo, se esses 7 bilhões de pessoas eles tiverem tempo para pensar, para se dedicar à arte, à ciência, a gente não consegue imaginar a revolução que isso vai ser. Mas para isso, a gente como espécie tem que evoluir. Porque para mim o principal risco é nós termos ferramentas tão poderosas que a gente não consegue mais controlar e não saber como utilizar, porque hoje nós estamos na era da inteligência artificial para propósito fechado. Isso está mudando. O que eu quero dizer com isso? Quando eu faço um algoritmo de classificação de faces, ou até mesmo quando eu faço um algoritmo de geração de faces, de imagens de faces humanas, ele faz essa tarefa muito bem. Ele desenha muito melhor do que eu, não consigo fazer face tão bem quanto ele. Mas ele só sabe fazer isso. Ele não consegue hoje generalizar para vários outros aspectos. Nós já estamos molhando nossos pezinhos como comunidade científica em foundational models, que a gente está tentando quebrar essa barreira, mas é uma barreira que ainda vai ser, aparentemente vai levar alguns anos para começar a ser quebrada. Então nós temos uma dificuldade de criar um sistema minimamente similar ao ser humano de ser adaptável. A minha tese de doutorado é justamente combinar redes neurais com modelos simbólicos, ou seja, com modelos que os seres humanos consigam entender, para tentar resolver esse problema de uma forma minimamente interpretável para o indivíduo. Então, nós, como comunidade científica, estamos fazendo um esforço enorme para chegar aí. Só que nós, como espécie, temos que entender as implicações disso e as implicações das tecnologias que nós já temos. Reconhecimento de face já existe há alguns anos, e só agora que eu vejo realmente uma implantação ampla na sociedade. E então a gente consegue criar uma tecnologia super legal, mas ela demora para ter tração na sociedade, para a sociedade começar a se adaptar, para leis a respeito disso começarem a ser criadas. E isso é uma questão de tecnologia, do ser humano controlando a natureza, não só de inteligência artificial. Que nem bitcoins, as pessoas sortando mas e o dinheiro, o que vai acontecer? É uma questão de adequação da sociedade. Então, sobre a obsolescência do ser humano, eu acredito que a gente vai mudar e talvez a gente evolua para uma sociedade em que o trabalho seja repensado. Que talvez o propósito do ser humano não seja gerar trabalho, mas expressar a sua própria visão individual do mundo. Sobre a manipulação algorítmica, é muito interessante. Eu não consigo falar o nome do Yuval, eu acho, mas do autor que você citou, embora eu adore ele.
Mas é uma coisa que foi dita lá atrás pelo Isaac Asimov, que é o pai das três leis da robótica. Em um livro dele que eu gosto muito, tipo, ele tem um livro de contos, ele tem o Eu, Robô, e tem, em algum desses livros, ele fala dos mainframes, que seriam grandes máquinas, praticamente oniscientes, em que elas começavam a guiar o curso da humanidade. E é interessante que a humanidade previu que essas máquinas iriam fazer nessa obra de ficção. A humanidade previu que essas máquinas poderiam fazer isso, então elas criaram métodos para essas máquinas não poderem fazer isso. Só que essas máquinas burlaram esse método. Dando um grande spoiler, é basicamente o seguinte: elas seguem as três leis, elas são máquinas que partiam de cérebros positrônicos, ou seja, de sistemas super inteligentes em parceria com seres humanos. Eles criaram cérebros positrônicos melhores. Aí esses novos cérebros, ou seja, sistemas ainda mais inteligentes, em parceria com os humanos ainda, estranhamente, criaram cérebros ainda melhores e foram fazendo isso no total de 10 iterações, aí chegaram nesses mainframes. Só que aí eles colocaram esses mainframes sem nenhuma interação com o mundo externo, onde a única interação possível seria através de cartões perfurados, desculpa, porque é ficção da época, mas em que ele recebia um cartão perfurado e aí ele conseguia ler coisas do mundo. E aí ele cuspia um conselho para as pessoas. Só que aí as pessoas elas seguiam a porra do conselho, eles seguiam os conselhos ou não. Só que ele era tão onisciente que ele sabia o que as pessoas ocultavam, ele inferia o que as pessoas ocultavam dele e ele dava um conselho para que mesmo se a pessoa não seguisse aquele conselho, ela fosse manipulada para seguir o conselho que ele queria. Então essa ideia de manipulação algorítmica é interessante, que existe lá de trás. E a realidade disso, a gente não precisa ir muito longe. Alguns anos atrás a gente tem uma pesquisa do Instagram que a gente conseguiu, o Instagram conseguiu causar tanto comportamentos mais eufóricos quanto depressivos em uma base específica de usuários. E como que eles fizeram isso? Eles simplesmente manipularam o feed, que o feed atualmente é um algoritmo deles, é fechado. Então eles podem fazer o que eles quiserem. Então nesses dois grupos e depois um grupo de controle, eles pegaram e manipularam as fotos do feed e mudaram só uma coisa: a cor, tipo, a matiz das. Então, para certas pessoas que estavam em uma fase mais eufórica, depois eu falo como que eles sabiam disso, eles começaram a mostrar imagens mais azuladas, mais escuras, e eles conseguiram ver uma mudança no humor dessas pessoas. Em pessoas em uma fase mais depressiva, onde eu não estou dizendo depressiva em termos da doença, depressão, eu estou dizendo triste, introspectivo, eles mudaram a paleta de cores que era mais exposta a essas pessoas e eles viram uma mudança no comportamento. Eles viram uma mudança no humor. E eles eles medem essa mudança no humor por padrões de interação, de quanto que você dá like nas coisas, quanto que você está usando, mandando mensagens, quanto você é ativo, e também pelas imagens que você posta, tanto expressão facial quanto coloração das imagens. E aí esse trabalho de detecção foi anterior ao trabalho de manipulação e eles tiveram uma acurácia bem boa. E eles depois tiveram esse trabalho mostrando que eles conseguem manipular e depois pararam de fazer esses trabalhos abertamente ao público porque não pegou muito bem para a imagem da empresa. E o que eu acho um problema, acho que a comunidade tem que, já que esse é um estudo válido, ele tem que ser público. Mas nesse aspecto eu não estou falando mal da política de privacidade e manipulação de dados da empresa. Mas o ponto disso tudo é só trazer que já existe. Não é uma coisa do futuro, é uma coisa que já existe atualmente. E vem de uma coisa que nós não tínhamos na televisão. Não é nem de inteligência artificial por si só apenas, mas é um ponto muito mais interessante, que é na televisão a gente sempre teve uma comunicação de massa, ou seja, você recebe o mesmo input que eu, só que a gente reage de forma diferente. Hoje eu posso fazer uma comunicação personalizada para você. Na verdade, você personaliza a sua comunicação, porque você já vai filtrando para onde você quer, o tipo de coisa que você quer ver, conforme você vai interagindo.
Então, essa personalização, ela permite que eu fale a sua língua. Mesmo que não seja, tipo, o Instagram falando, mas só o algoritmo dele sempre te dá as coisas que você mais quer ver, já começa o seu perfil a se moldar a sua linguagem, seja a sua linguagem realmente falada, mas ou linguagem imagética, que é o que a gente tem principalmente no Instagram. Sim, eu uso muito o Instagram, gente. Não, não é uma coisa boa, mas aparentemente é o meu principal exemplo aqui. Então, é uma coisa que acontece hoje e que as pessoas podem usar tanto de uma forma muito positiva quanto de uma forma negativa. Qual é o aspecto negativo da pessoa saber tanto sobre mim? Ela vai te dar o que você quer. Ela vai te poupar o trabalho de buscar. Qual o aspecto negativo? Ok, a gente tem a manipulação, mas a gente tem também a criação automática de bolhas. As pessoas, essa forma de self-service de estímulos sensoriais faz com que você sempre busque opiniões e coisas que confirmem os seus vieses. E você vai ficando preso na sua pequena bolinha. Muito bom, Breno, muito bom. Gratidão, né, por trazer tantas reflexões aqui pra gente. E nessa pegada de reflexão, quero chamar você que está aí ouvindo o nosso podcast, está ouvindo o Breno Carvalho falando sobre inteligência artificial, chamar você à reflexão, avalie o Papo no Auge no Spotify, importante que assim você o faça, né? Conceda a gente estrelinhas lá no Spotify para que a gente continue escalando, né? Tendo essa escalada ascendente rumo a uma boa qualificação no Spotify, é importante para o nosso trabalho, para ratificar aquilo que a gente traz para você com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, né? Trazendo informação, conteúdo, educação, grandes profissionais que fazem o podcast Papo no Auge. Então é importantíssimo que você vá lá no Spotify e dê a sua estrelinha, faça a sua avaliação para a gente e também ative o sininho lá das notificações para você ficar informado, ciente, toda vez que a gente lançar episódio novo no nosso podcast, no nosso canal, tá bom? Mais uma vez, obrigado a você que está aqui acompanhando a gente e é um ouvinte fiel, tá? Meu amigo Breno, e como usar a inteligência artificial de forma inteligente e segura, de modo que os países, os governos, não percam o controle do próprio futuro, virando assim colônias de dados em um novo tipo de imperialismo, né? É uma pergunta muito complicada, porque a gente vive em um mundo de muitos agentes e é muito complicado tentar se blindar de todos os lados. Mas, de uma forma talvez meio simplista, retomar o que a gente tinha comentado lá atrás, de que computação e inteligência artificial hoje elas são ferramentas. Então, se são ferramentas, elas são usadas por alguém, para algo, com um objetivo para alguém. Então, a solução que eu colocaria é a gente avançar no nosso desenvolvimento social, colocar o ser humano como protagonista e como foco, como objetivo, não simplesmente aumentar um PIB, porque a gente tem o problema em inteligência artificial, a gente fala no aspecto filosófico, ou seja, quando a gente está no bar jogando o papo fora, a gente fala do problema do paperclip, do clipe de papel, que é basicamente a gente criar uma inteligência artificial tão federástica que ela consegue superar tudo que o ser humano faz, mas que a gente colocou uma limitação no design dela, que é otimizar um número, otimizar uma coisa objetiva. Por exemplo, sei lá, coeficiente de felicidade do ser humano. E aí ela fala, tá bom, vou maximizar a felicidade de todos os humanos no planeta. E aí ela tenta dizer, o que é felicidade? Ah, felicidade é um pico de dopamina. Então, basicamente, ela pega todos os cérebros e fica irrigando com dopamina 24 horas por dia. Então, esse é o problema que hoje a gente tem como sociedade. Nossas empresas, por exemplo, elas tentam muitas vezes maximizar o lucro, esquecendo de qual é o papel delas na sociedade. Então, é um problema muito complicado e complexo, e tentando dar uma resposta simples, seria essa. E Breno, do ponto de vista do controle pela hegemonia tecnológica, está em curso uma corrida mundial para liderar as pesquisas e o desenvolvimento na área de inteligência artificial. De um lado temos os Estados Unidos, do outro a China. Ainda não está claro como esse domínio de fato se manifestará, mas com base no passado é possível inferir que a superioridade tecnológica se reflete diretamente em poder econômico, político e militar.
Nessa corrida aí, meu amigo, quem leva vantagem? Bom, como você falou, Estados Unidos e China. Nesse aspecto geopolítico, muita água vai rolar, aparentemente. Eu não sou. Eu sou pesquisador de. Eu gosto de trabalhar na área. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para tentar dar um pitaco no futuro, mas essas são, de fato, as duas nações mais proeminentes e que têm recursos para investir extremamente pesado nisso. E também todo o aspecto legal do país legal de leis e de estruturação, um, uma democrática e outra não exatamente não democrática, de, de organização do poder dentro do país. Então, enquanto nos Estados Unidos a gente meio que tem um capitalismo selvagem, um grande fomento à pesquisa na China, a gente tem um aspecto muito mais estruturado em que o governo ele define, ele dita onde a gente vai ter um grande investimento em inteligência artificial. Ambos os lados têm seus prós e contras. Tipo, na China a gente tem um florescimento econômico gigante justamente por causa desse direcionamento. E isso vem com um preço. Enfim, não sei se eu devo entrar nesse detalhe, mas, por exemplo, existem famílias de regiões que foram determinadas para serem industrializadas que foram remanejadas e elas tinham uma forma de subsistência mais artesanal e elas ficaram meio que marginalizadas desse processo por causa disso. Então existe esse lado negativo, mas também existe o lado positivo de que milhões de pessoas, porque a China acho que tem 25% da população mundial. Não, 25 não, 20, alguma coisa. Mas eu não tenho o número de cabeça, mas é um número bizarro. E milhões de pessoas saíram da pobreza por causa dessas políticas econômicas. Então, mais uma vez, é sempre um problema complicado falar de governo e do governo dos outros, que a gente não está lá para saber. Mas essas são as duas nações que têm maior potencial de desenvolvimento, tanto econômico quanto de recursos, porque de recursos humanos em inteligência artificial, porque quando eles não desenvolvem no terreno, no lugar, eles captam, porque eles podem dar todas as condições necessárias para o desenvolvimento daquela tecnologia. Enquanto no Brasil a gente tem, que algumas pessoas falam de fugas de cérebro, tipo pessoas que são brilhantes e que poderiam, mas que a ideia delas precisa ser expressada no mundo e muitas vezes o Brasil não é um lugar para essa ideia se expressar e aí elas saem. E por falar em Brasil, já que você citou o nosso país, né, com relação ao nosso quintal, em que lugar o país se enquadra no desenvolvimento de inteligências artificiais? Nossas universidades, nós temos várias universidades bastante reconhecidas, dentre elas a USP, acho que está bem em cima lá no ranking mundial, mesmo com todos os problemas que a gente tem a nível estrutural de governo, investimento e coisas afins. Algo relativamente recente é o C4AI, que é uma iniciativa tanto da USP, novamente, com a FAPESP e a IBM, que eu acompanhei a criação disso, inclusive, não participei disso, mas eu acompanhei essa criação, e eu acho o objetivo é justamente manter o Brasil relevante nessa conversa. Inclusive, o diretor de lá, o Fábio Cosma, que foi membro da minha banca, eu não, ele um pesquisador fantástico, com um currículo fantástico e é uma pessoa incrível. Então, acho que estamos. O que é um jogo de poder muito complicado, mas eu acho que existe uma luzinha ali no final do túnel, existe uma possibilidade da gente se manter relevante. Mas como tudo que envolve política, é importante a população desenvolver o próprio senso crítico, se informar. Não se informar só com videozinho de WhatsApp, minha gente, mas se manter informada e cobrar os governantes que a gente coloca no poder. Porque eu espero que em um futuro a gente não seja apenas as democracias elas não sejam apenas representativas, mas elas sejam efetivamente participativas.
que é o que a tecnologia deveria já estar nos trazendo, da gente conseguir ativamente falar, olha, tem um buraco na minha rua, conserte, olha, não gostei dessa política pública. Eu espero ver um dia em que a gente, como nação e como espécie, pare de discutir, ah, eu não gosto de tal fulano, mas de fulano ou de ciclano, mas eu não concordo com essa política pública porque eu acredito que isso aqui vai impactar tais aspectos da sociedade assim assado e eu não quero isso, eu quero assim assado e a gente conseguir ter essa voz e levar isso para frente como sociedade. Então, existe uma. Resumindo, existe uma luz no final do túnel, existem várias iniciativas legais acontecendo no Brasil, mas sim, a gente está bem atrás desses dois países e de vários outros players, especialmente na Europa, tipo a Alemanha, obviamente na Ásia, no Japão, mas existe possibilidade. O Brasil só tem que se mexer. Que nem com as vacinas, tipo, a gente podia ter ido super bem, a gente fez caquinha, eu espero que a gente não faça caquinha com inteligência artificial. Uma resposta que traz esperança, né, Breno? Muito bom. Ô Breno, o futuro é robótico, meu amigo? Cara, precisa definir o que é robótico. Eu realmente acredito que o passado era humano, o presente é humano, embora a gente às vezes tenha essa dificuldade, o futuro vai ser humano. A computação, tipo, mais uma vez no Instagram, minha gente, quando a gente olha o início da internet, a gente tinha uma predominância de texto, porque a gente não tinha largura de banda para ficar mandando vídeo, imagem, o que a gente tem hoje. Mas a gente foi evoluindo para as necessidades e desejos do ser humano. Então, hoje a gente tem a internet é muito mais imagética, é muito mais imagem e vídeo do que era antes. É predominantemente isso quando a gente fala de dispositivos móveis. Então, o que é isso? São os meios em que nós humanos estamos mais acostumados a interagir. A gente é muito visual. Então, a gente faz com que a gente adequa a tecnologia à nossa vontade. Da mesma forma o Wi-Fi, cara, o Wi-Fi tinha tudo para dar errado. O ar é um ambiente extremamente inóspito para transferência de sinal não de curta distância, mas de potência baixa. E a gente fez isso, e a gente faz isso acontecer com uma maestria absurda. A gente poderia simplesmente falar, olha, vai ter cabo e sempre você vai ficar se plugando. Mas não é o que o ser humano quer. O ser humano ele quer poder usar seu celular, esse seu dispositivo móvel livremente pelo ambiente. E a gente fez a tecnologia se adequar ao desejo humano. É que nem quando a gente faz os dispositivos ergonômicos, a gente vai fazendo com que a tecnologia se adeque ao ser humano. E esse é o propósito do design. Design é você fazer, bom design é você fazer um artefato que comunique uma mensagem bem para o ser humano e que tenha esse propósito bem utilizado. Então, é basicamente você chegar numa porta, você saber que você tem que virar a maçaneta. Isso parece idiota, mas é você chegar. Tem portas de correr que elas têm ao invés de um puxador para você correr, elas têm uma faixa. E aí você não sabe se você empurra ou se você puxa. É uma coisa idiota, mas se você tiver um ser humano em orientação, não, a pessoa, qual é o indicador que eu vou colocar nessa porta? Essa porta é de correr, então eu vou colocar uma alça para que a pessoa saiba que tem que puxar para correr. Se ela de empurrar, eu vou colocar um retângulo ali para ela colocar no tamanho médio da mão do humano, para ele saber que tem que empurrar. Da mesma forma, a gente tem feito com tecnologia desde os primórdios da nossa espécie, e eu acredito que isso vai continuar. Para mim, o futuro ele não é necessariamente robótico. Nós vamos ter robôs fazendo em todos os aspectos da vida, então talvez seja robótico nesse aspecto, mas esses robôs eles não vão ser latas engessadas agindo por aí. Eles vão ser sistemas cada vez mais fluidos e cada vez mais sinérgicos com o que o ser humano faz. Como assim? Vão ser sistemas que vão ser cada vez mais invisíveis para a gente. Da mesma forma que você hoje tem um sistema embarcado no seu ar-condicionado, em geladeiras, você vai ter sistemas embarcados em outros aspectos da sua vida. A computação ela vai ser cada vez mais ubíqua, cada vez mais presente e invisível. Seus desejos vão ser realizados no mundo sem você ter que ficar pensando, uma interface com um computador, vou para uma telinha, vou apertar um botão. Você simplesmente vai conversar, vai falar com uma Alexa, ou então você vai sair pela porta e a sua casa já vai processando, tenho que regular a luz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, obviamente, nada disso é
futurista. Isso já está acontecendo, isso já existe. Inclusive, tipo, em uma outra Campus Party, tipo, pré-pandemia lá, eu tava vendo a palestra de um cara que ele falou de um guarda-chuva, ele mostrou um guarda-chuva que basicamente ele tem uma luzinha azul quando tem a previsão do tempo de que vai chover. Então você deixa ele na porta, o guarda-chuva ele te diz, olha, me leva, vai chover. Isso é computação ubíqua. Então, para mim, o futuro vai ser isso. Nossa computação ela vai ficar inserida em objetos do cotidiano cada vez mais de forma que eles se tornem mais inteligentes, ou seja, eles diminuam a nossa necessidade de tomar decisões corriqueiras, para que a gente possa tomar decisões mais importantes. Que nem esses CEOs falando, tipo Mark Zuckerberg ou o Jobs faziam, eles sempre usaram a mesma roupa. Tem uma questão de branding, sim. É mentira dizer que eles não se preocupam com a roupa que eles vestem. Mas também eliminar tomadas de decisão, para você se dedicar ao que importa para você. Então, sim, vai ser robótico no sentido de vamos ter muito mais mecatrônica no nosso mundo, mas ele vai ser cada vez mais humano, mais sinérgico, fluido. E chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje. Na pauta, inteligência artificial, tecnologia, e com a gente, Breno Carvalho, mestre em ciência da computação, doutorando em ciência da computação também e sócio da startup Simula Enf. Breno, meu amigo, gratidão, uma fala poderosíssima. Mais uma vez, sou muito grato por tua fala aqui em nosso programa. Uma voz esclarecedora demais, Breno. Valeu, Saulo. Cara, eu tô muito grato pelo convite. Eu me desenrolo um pouquinho porque eu acho que eu vou falando sobre o assunto porque é algo né, que eu amo, porque senão eu não estaria fazendo doutorado nisso. Porque, gente, doutorado é sofrimento. Fiquem sabendo disso quando vocês forem fazer o de vocês. Se vocês forem, porque não é o único caminho de vida, tipo... E não é a única forma de ter conhecimento sobre essa área. Inclusive, façam cursos, existem muitos cursos por aí que são relevantes e atuais. Dica, Coursera e Udemy são lugares legais para vocês darem uma olhada. Já que você mencionou a Simulenf, só para não esquecer, pessoal, siga a gente no Instagram da Simulenf, mais uma vez o Instagram, @simulaenf, Enf de enfermagem. E também a gente tem o site simulenf.com e é isso. Valeu, Breno Carvalho, doutorando em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E lembro a vocês que nos escutam, além do Papo no Auge estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, estamos também nos agregadores de podcast e no YouTube. Futuramente estaremos na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Manda mensagem pra gente, manda sugestão de pauta pro @Papo no Auge. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!